Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versos 15, 16 e 17. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu. Amém? Segundo Reis vai falar dos reinos que foram levantados, dos reis que foram levantados após a divisão, após Salomão, o último rei. Alguns se separaram, reino norte, reino sul. Não sei se tem alguns acompanhando a história de Jezabel aí na Record que está passando agora. Vai falar no livro de 1 Reis sobre esse profeta chamado Elias. Um homem extraordinariamente usado por Deus. Um homem que sozinho se levantou no meio de um Israel que o Senhor tinha separado para ser um povo obediente, que adorasse somente um Senhor, e que no devido caminho se perdeu, onde o rei Acabe acaba se casando com uma mulher chamada Jezabel, que traz novos ídolos para dentro do estabelecimento do reino de Israel. Um tempo onde o povo perde o direcionamento, mas um homem chamado Elias teve autoridade, teve o poder de chegar na frente daquele homem e falar a Acabe, profetizando a ele: não vai chover durante 7 anos, sobre a minha palavra. Deus não tinha falado nada com ele, Deus não tinha mandado nada para ele, mas aquele que está debaixo da palavra, aquele que está debaixo da obediência, tem autoridade para falar, e o Senhor olha do céu e confirma. Eu imagino Elias, quando está falando com Acabe, Deus do céu olhando para a cultura, a conduta, o posicionamento daquele homem, falando: opa, esse aí eu posso assinar embaixo. Durante 7 anos não chove. Aí vem o profeta novamente: olha, separe os seus reis, aí separe os deuses de Baal, vamos para o monte. O Deus que responder com fogo, esse sim será o Deus de Israel. Sobe-se lá 450 mais os 400 profetas contra um homem. E quando esse homem ora, os profetas de Baal gritam, se matam, se cortam e nada acontece. É interessante que o diabo, ele tem poder até para fazer algumas coisas, porque quando você vai catar a história de Moisés, que ele chega na frente de Faraó com o cajado e lança na frente, que se torna numa serpente, os mágicos também fazem a mesma coisa. Ou seja, o mundo espiritual, tanto bom quanto mal, trabalham. Porém, naquele momento, Deus trava o mundo espiritual para que nada aconteça. E Elias zomba ainda: fale mais alto, talvez o seu rei não está escutando, os seus deuses não estão escutando. Acaba-se o tempo, Elias prepara o altar, faz tudo o que tem que ser feito, e quando ele ora, tudo acontece. Eliseu é o sucessor deste homem. Eu imagino, acho que cada um deve imaginar, assim como eu imagino a vida de Josué, como conduzir o povo vendo o homem que tirou eles do Egito. Eu imagino Eliseu como ser um profeta de Israel depois de Elias. Quando você vai ver, 2 Reis vai iniciar no capítulo 2, Elias é arrebatado, Elias é levado e Eliseu começa o seu ministério.
Logo que ele começa, nos capítulos iniciais, ele transforma a água que era amarga, ele vai, sara a água, o lugar, a água se torna doce, e vários milagres Eliseu vem fazendo. E neste capítulo 6, o que está acontecendo na história? O rei da Síria está querendo invadir o reino de Israel. E tudo que ele está tentando fazer, de alguma forma, o rei de Israel, ele é informado do que está acontecendo, e o rei de Israel sai da rotatória daquilo que o rei da Síria está preparando para ele. Ao ponto do rei da Síria dizer: opa, há algum infiltrante no nosso meio que está contando tudo para o rei de Israel, a nossa forma, o que nós estamos fazendo para poder vencer, para poder avançar. Mas não, o moço se levanta: não tem ninguém infiltrado não, é apenas um homem que quando está no seu quarto, Deus fala com ele e revela tudo o que ele está planejando para contra o reino de Israel. Aqui eu aprendo uma lição. Quero vencer nesse ano de 2024. Vai para o teu secreto. Quero avançar em 2024. Vai para o secreto, vai para o quarto. Fecha a tua porta, fale com o teu Deus, e o teu Deus no seu secreto vai te ouvir, vai te atender e vai ouvir a tua oração. Mas pastor, o que o Senhor quer ministrar para nós nessa noite? Porque dentro desse texto nós vemos o profeta Eliseu, um homem poderosamente sendo usado por Deus. Mas tinha ainda um aprendiz junto com ele, que precisava aprender, que precisava avançar, que precisava crescer para poder ver e viver também os milagres a qual Eliseu estava vivendo. Então existem dois tipos de visões que eu quero trabalhar com a igreja nessa noite. Eu posso entrar um 2024 com um tipo de visão, ou 2024 com outro tipo de visão. Esse jovem que está do lado de Eliseu, sendo ensinado por Eliseu, acorda de manhã bem cedo. Uma característica muito boa: não é preguiçoso. Acorda cedo, levanta, porque a preocupação dele era cuidar do profeta. Para quando o profeta se levantasse, fosse até a sua mesa, e na sua mesa já estivesse tudo preparado para ele tomar o seu café, para comer o seu alimento do seu dia. E esse homem se levanta, pastor Giovanni, esse jovem, e se levanta, lava o seu rosto, se prepara. Eu imagino que ele está até empolgado por estar do lado do profeta, por estar animado, por Eliseu ter o escolhido para caminhar junto com ele. Eu imagino que ele está empolgado. Eu estaria empolgado, sim ou não? Quantos não estariam empolgados em estar caminhando do lado do homem, sucessor de Elias, que tinha a porção dobrada do Espírito de Elias, não do Espírito Santo, mas do Espírito de Elias, onde está vendo milagres acontecerem através de Elias, ou de Eliseu? Ou seja, então esse homem fica empolgado. Opa, eu estou aprendendo, eu estou com o profeta, eu estou com um homem que fala e Deus ouve. Ele fala, Deus responde. Ele fala, Deus executa. Porém, ele se levanta, e o rei da Síria, ao descobrir que este profeta está descobrindo tudo o que está acontecendo por causa deste homem, prepara os homens para ir atrás de Eliseu, para prender Eliseu, para matar Eliseu. E ele acorda, Eliseu ainda está dormindo. Quando esse jovem chega na porta e abre a sua porta, pelo lado de fora está todo o exército sírio preparado para pegar Eliseu.
Este jovem entra em um desespero. Este jovem fica desesperado. Por quê? Porque ele enxergou o seu adversário, enxergou a sua dificuldade, enxergou o seu problema na sua frente e não tinha como fazer mais nada, porque se alguém tivesse falado, ele poderia ter preparado uma saída, um escape. Olha, vamos fugir pela janela, olha, vamos fugir por ali, vamos fazer isso porque o rei da Síria está vindo. Mas não tiveram o que fazer. Quando chegaram na porta, aquele jovem abre a porta e o que fazer? Ele fecha a porta e entra desesperado. Nesse momento, Eliseu já se levantou. Eliseu está tranquilo, mas ele está desesperado. Eu não sei como foi a sua virada de ano. Eu não sei como foi o seu 2023. E eu não sei como está sendo o início do seu 2024. Se nós formos olhar as perspectivas humanas, se formos caminhar em 2024 para querer avançar na perspectiva humana, dentro de um governo humano, tudo é pessimismo, sim ou não? Não tem como confiar. Não tem como confiar no governo, nem tem como confiar nas circunstâncias que estão aí para um 2024, para 365 dias de um ano. Nós não temos perspectiva nenhuma de melhor. Alguém tem aqui? Não temos. Vemos aí virar um ano, juros aumentando, impostos e tantas coisas acontecendo. O que fazer, como fazer, e até bater como Chapolin. E agora quem poderá me defender? Porque essa é a estratégia humana. Confiar em homens, confiar naquilo que nós estamos vendo. Então ou nós caminhamos, qual é as duas visões dentro desse texto que nós vamos trabalhar? Ou nós caminhamos pela visão natural, ou nós avançamos pela visão espiritual. Pela visão natural, nós vamos parar. Pela visão natural, nós vamos ficar acomodados. Nós vamos ficar, deixa assim, está tudo tranquilo. Eu estou comendo aqui, eu estou fazendo isso, eu estou assim, está ótimo, eu não quero mais nada. A visão natural vai fazer com que eu e você se acostume com a vida que nós estamos vivendo. Mas 2024, como já foi falado, é um ano do avanço. Nós não seremos acomodados. A nossa visão não está presa nesse governo humano. Nós não confiamos em carros ou cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, aquele que fez os céus e a terra. Esse jovem está sendo treinado, esse jovem está sendo preparado, mas ainda o seu nível não está pronto para entender o que Eliseu estava ensinando para ele. E ele fica todo perdido, todo desesperado. O que fazer, Eliseu? O que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos. Eu imagino, Eliseu está lá levantando, escovando seus dentes, se trocando. Ele chega todo, Eliseu, o exército está aí, Eliseu. Eliseu, como você está tão tranquilo? Eliseu, por que você está assim? Verso de número 16. Eliseu lhe responde: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí acho que a cabeça desse jovem deu um nó lá dentro. Porque ele, mais os que estão com a gente, como ele está na visão natural, acho que ele imaginou: tá eu, Eliseu e eu. Onde que está o restante? Mais do que estão com a gente? Será que tem algum exército aí atrás e Eliseu não falou nada para mim? Será que está todo mundo aí atrás e Eliseu não falou nada para mim? Eu me lembro de algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Não vou falar quanto para que a idade não seja passada, né? Mas alguns anos atrás eu trabalhava de entregador de gás. E
Era o tempo que eu estava mais correndo, pastores, daquilo que Deus tinha para a minha vida. Deus tinha me chamado para o ministério pastoral, para pregar, para falar da palavra. E eu, queira você ou não, eu tenho vergonha de falar em público. Mas é por causa que você vai falando, você vai exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer e vai ficando natural você falar. Porém, o frio na barriga sempre existe. A minha esposa sabe como que eu fico durante o dia inteiro. Não olha, não conversa, não fala comigo. Eu estou aqui e é dor de barriga. Meu irmão, é tanta coisa que acontece por causa do temor, por causa de não ser algo que é meu, porque não é eu que tenho que pregar, mas é aquilo que o Espírito Santo coloca em nós para liberar para a igreja. E eu estou lá trabalhando no meu gás logo de manhã. Saí para a área que eu sempre trabalhava. E eu caminhei mais ou menos nesse tempo. Eu desmaiei num carro de gás. O carro era uma Towner. Ela estava carregada. Eu caminhei como daqui mais ou menos até a Tetra Pak, numa linha reta, em duas avenidas mais movimentadas de Santo André. Eu desmaiei no volante. O carro foi sendo conduzido pelo Espírito Santo, porque não tem outra explicação. Atravessei no meio de dois postes pela guia. Não caiu um botijão de gás do carro. Todo mundo sabe que a Towner é leve, qualquer coisa tomba, sim ou não? Atravessei dois lugares de guia. O Senhor falou, ainda Deus falou assim: eu vou ser bonzinho com você. Pelo menos eu vou parar debaixo de uma árvore. Ele encostou o carro debaixo da árvore numa sombra. Eu vou ser bonzinho com você ainda, porque estava um sol, a roupa do gás. Gente, não é fácil. Naquele sol, e eu lá, não estava vendo nada, desmaiado. Chega os bombeiros, meu tio chega, sobe para minha casa para falar para minha mãe do meu acidente. A minha mãe tinha acabado de sair de uma oração, tinha descido para casa, estava preparando o café. Quando o meu tio chega todo desesperado: Cida, o Edivô sofreu um acidente, Cida, desce, vamos descer. A minha mãe olhou para ele e fez assim, ó: calma, porque agora eu vou tomar meu café. Ah, sua mãe não te ama então, pelo amor de Deus. Quem é mãe aqui? Imagina você sabendo que o teu filho sofreu um acidente. Qual seria a sua reação na mesma hora? Está ali minha esposa. O natural seria o quê? Larga tudo e vamos ver o que está acontecendo com meu filho. Ela: não, pera. Sentou, pastor Giovanni, pastor Jarbas, pastor Ana. Catou a xícara, pastor Over. Sentou na mesa, colocou o seu café, Mick, que nem uma dama. E meu tio desesperado. Quando ela terminou, ela falou: agora nós vamos descer. Desceu. Quando chegou lá, o bombeiro: você que é a mãe do Edivan? Sim, sou eu. O seu filho nunca mais poderá dirigir. Coitado do bombeiro que falou isso, porque no que ele falou, ela já deu a retrucada para cima dele. É mentira de Satanás. Na cara do bombeiro. O bombeiro fez assim: ah, tá bom, a senhora está falando. Está aqui hoje, com 41 anos, dirige para cima e para baixo, vai para qualquer lugar. Sabe por quê? Porque às vezes nós não estamos preparados para algumas coisas. O espiritual não trabalha como o natural. Para aquele jovem estava tudo perdido. Não temas, mas são do que estão com a gente, do que os que estão com eles. Como? Aonde, pastor Giovanni? Onde está o exército? A visão natural, a visão do pessimismo, a visão da preocupação, a visão do inconformismo faz com que eu e você não enxergue o que Deus está preparando para a minha vida e para
para a tua vida, mas eu quero te despertar nesse ano de 2024. É ano de avançar, é ano de ir para lugares mais profundos, elevar a nossa vida espiritual, porque Ele quer fazer sinais, prodígios, maravilhas para aqueles que acreditam e têm uma visão espiritual. Não caminhe pela visão humana, caminhe pela perspectiva que o céu falou sobre você. E o que o céu falou, o que o seu Deus falou, que você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Ah, meu irmão, acredite nessa palavra. Não é homem, não é pastor, mas é a palavra que diz para você: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Ele está com a gente nesse ano de 2024 e nós venceremos e avançaremos no nome de Jesus. Mas ainda ele não estava entendendo. Ele não tinha enxergado. Aí Eliseu: vou começar a te ensinar, meu amigo. Vem aqui. Verso 16. Eliseu dobra a sua cabeça, eu imagino. Rápido. Não é uma oração demorada, pastor. Não é nada. Senhor Altíssimo, Deus poderoso, tal, não tem nada programado. É rápida a oração. Ele disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu seus olhos. Quando ele enxergou o espiritual, meu irmão, imagine o impacto que esse jovem teve quando ele viu o mundo espiritual. Carros, cavalos de fogo ao redor da casa de Eliseu. Quando ele enxergou aquilo, eu imagino ele: ah, profeta, obrigado. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou confiando. Não é porque eu preciso avançar, mas avançar espiritualmente também. Não adianta eu receber uma palavra e não acreditar, porque se eu for humano, eu não acredito naquilo que está sendo liberado para a minha vida. Ano de avançar. Muitos podem passar em frente a esse terreno e falar o quê? Eu quero ver quando que vão construir essa igreja. Vocês acham verdade ou mentira isso? Quantos duvidam que haverá uma igreja nessa esquina aqui? Agora, se eu disser que vai construir essa igreja aqui nessa esquina e comprar esse estabelecimento, aí você vai falar: aí é loucura mesmo, pastor. Porque nós estamos presos. É como eu estou lá em Hortolândia, 15 pessoas, 10 pessoas, e eu pregando como se estivesse pregando para 1000 pessoas. Sabe por quê? Porque eu não prego para o que eu vejo, mas eu prego por aquilo que Deus irá fazer. E eu acredito que haverá um ano de avanço na nossa história. Quantos acreditam aqui? Digam um amém, por favor. Não é ano de temer. Eliseu fala para aquele jovem: não temas. E a palavra não temas aparece quantas vezes na Bíblia? Quantas, pastor? 366. Nem todo ano é 366. Tem ano que é 300 e... Porém Deus falou: eu sei que vai ter anos aí que vai haver um dia a mais. Eu já vou deixar uma de lambuja aí. Sabe por quê? Entrou 2024, dia 1º de janeiro. O que Deus tem para mim e para você? O que Ele fala para mim e para você? Não temas. Dia 2 de janeiro, o que Ele fala para mim e para você? Não temas. Dia 3, o que Ele fala para mim e para você? Não temas. Final de janeiro, fevereiro, março, abril. Qual é a palavra de Deus para mim e para você? Não temas, porque eu estou contigo. Não é homem falando. Porém, lembra quando Josué assume depois de Moisés? O que Deus vai falar para
Josué? Hã? Não temas. Mas existe uma lição poderosa. Não deixes de ler esta palavra dia e noite, para que tu não se desvie para a esquerda e nem para a... Porque quando eu tenho isso aqui na minha vida, o meu alvo não é governo humano, o meu alvo não é o que a empresa está ditando para mim. Eu estou empregado hoje, mas eu posso amanhã, eu posso daqui 15 dias, daqui um mês, estar desempregado. Qual vai ser a minha conduta dentro desta realidade? Eu não sei, mas eu sei o que Deus fala para mim. Não temas, porque mesmo quando a porta se fecha, eu continuo cuidando de você. Tudo é a perspectiva da minha visão. A águia, quando vê a tempestade chegando, o que ela faz? Ela voa para outro lugar, porque a tempestade é muito forte, a tempestade é demais, ela não vai aguentar e ela vai para outro lugar. O que ela faz da tempestade? O seu trampolim para lugares mais altos. E Deus nos chama no ano de 2024 para termos visão de águia. É tempo de avançar para lugares mais altos. É tempo de irmos para lugares mais altos. Mas nós não estamos falando apenas de coisas terrenas. Deus está nos chamando para lugares mais altos, na presença dEle. Ele quer se revelar para o seu povo. Ele quer se revelar para a sua igreja. Ele quer se revelar em sonhos, para poder dizer para você que Ele tem um tempo novo para mim, para a tua história. Ele está contigo por onde você estiver. Mas a visão espiritual tem que estar firme. Pastora Ana, é fácil? Pela visão natural, o que os médicos falaram? Pela visão espiritual, o que Deus falou para você? Pela visão natural, os médicos falaram: tá ali meu filho, tá na salinha. Graças a Deus, por isso que não tem nenhum correndo aqui hoje. Era para ter sido abortado, porque a minha esposa, tá ali atrás, estava com um tumor na cabeça. Pela visão humana, ela tinha um tumor. Não seria mais a mesma pessoa. E quando descobriu que ainda estava grávida, pronto. Ou você decide abortar, ou você decide continuar com o seu tratamento. A vida gerada dentro dela trouxe um novo tempo para a vida dela. Porque Deus não trabalha com a perspectiva humana. Vou ser um pouco mais sincero, pela perspectiva humana não era nem para mim ser pai. Pode perguntar para ela ali atrás ali. Você tinha desejo de ser mãe? 2 filhos em 2 tempos totalmente deturbados da nossa vida. Um em vida financeira e outro em vida da saúde. Tem uma que está em São Paulo, com a avó. Bateu férias, partiu São Paulo. O outro já está quase caminhando por isso já também. De vez em quando o vô pega e leva ele para lá já. Mas estão aí. Pela perspectiva humana, não acredito, será? Não pode, você não vai aguentar. Mas pela perspectiva espiritual, ela gerou o seu filho, 9 meses, nasceu perfeito.
perfeito, nada de falha, porque quem cuida é o Senhor, quem faz é o Senhor, e é por isso que eu descanso nas promessas do Senhor. Eu acredito que eu irei avançar. Eu estou igual Caleb, estou com 40 anos, vou estar com 85, mas eu acredito que se Ele fez a promessa, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor dará por herança, por causa da fé. Visão espiritual. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, você está falando aí? Não, eu estou falando porque a fé é o que move falar. Porque se eu for falar daquilo que eu estou vivendo, meu irmão, eu vou parar. Eu continuo na minha. Eu entrego a igreja. Pastor, não quero mais. E passou isso pela nossa cabeça, viu? Sim ou não, pastora? Não dá mais. Chega, cansei. Visão natural. A preocupação, o desespero bate, as preocupações batem, nada muda, nada acontece. No natural eu acredito e estou vendo que nada está acontecendo. Mas pastora, eu estou cavando poço, e vai chegar a hora que haverá água, que vai trazer vida, transformação, salvação. A questão é: não pare, continue avançando, porque Deus tem projetos para a nossa vida. Esse jovem teve a maior lição da sua vida. Foi a maior experiência que esse jovem teve. E tantos outros. Por que não falar do final da vida de Eliseu? Quando o rei vai até sua casa para pedir direcionamento, e ele fala: abra as portas porque os sírios estão para atacar. Ele pega o arco, prepare a flecha, ele lança uma flecha. O que o profeta fala? Flecha da vitória, sim ou não? Ou seja, estava determinado que ele venceria. Não foi um míssil, não foi nada que lançou, foi apenas uma flecha. Mas profeticamente ele já estava dizendo: olha, você já venceu. Agora pegue, prepare e lance flechas. Quantas flechas ele lançou depois que o profeta falou: agora é com você? Porque Deus não trabalha sozinho. Deus não faz nada sozinho. Há uma conversa entre eu e Ele, entre você e Deus. A parte dele Ele faz. Agora eu e você temos que fazer a nossa. Porque se não fazer não vai adiantar. Não é Deus, não é culpa, é nós que nos conformamos com a vida que estamos vivendo. Mas para quem não é conformado, aquele rei pega, lança apenas 3 flechas. Eliseu fala: por que você lançou só 3 flechas? Era para ter lançado 5, 6 para destruir de vez os sírios. Por causa que você lançou só 3 vezes, 3 vezes apenas vencerá. Era para acabar com tudo, era para destruir os seus inimigos. O ano de 2024 começou. O direcionamento já foi dado. É tempo de avançar. A flecha da vitória do Senhor já foi lançada. Agora depende de mim e de você. Aonde está a nossa fé? Aonde estiver a sua fé, você não vai parar em apenas 3 flechas. Você vai lançar. Você vai preparar o arco. E esse ano é ano de lançar. É ano de lançar. Flecha da vitória.
flecha do avanço, flecha da conquista, flecha, lance profeticamente. Pastor, eu não estou enxergando. Não é para enxergar, é para viver por fé, é para viver por fé. A fé é a convicção das coisas que não vê e não existe, é fé. Hebreus capítulo 11. Deus falou para Abraão: sai do meio da tua casa, que te farei de ti uma grande nação. Para onde que eu vou? Não, é para você sair. Ele estava acomodado, ele estava tranquilo, do lado do pai, tudo tinha, sim ou não? Não era bom? Não é bom estar, tudo é bom. Porém, quando Deus quer te fazer ir além, Ele tem que tirar você do seu lugar de conformismo. Saia. Abraão obedeceu e foi. Sabe por quê? É uma frase que eu aprendo com o meu pastor e carrego comigo. A obediência te levará onde a tua fé não alcança. Ele obedeceu, sim. Se obedecerdes as minhas palavras, comereis do melhor dessa terra. Se obedecerdes as minhas palavras, se ouvirdes os meus mandamentos estiverem em vós, as minhas bênçãos correrão. Vocês não ficarão parados, vocês irão avançar. Mas se vocês obedecerem a minha palavra, não tem diabo, não tem governo, não tem nada que vai fazer você e eu parar, porque nós estamos confiando na palavra que é eterna, ela não muda. Quantos aqui querem avançar? E com esse amém, nós não vamos caminhar quase nada. Quantos aqui querem avançar em 2024? Se coloquem em pé. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.